Graça e paz novamente, meus irmãos. Nós estamos estudando a carta a Filemon, nós estamos avançando versículo a versículo. Na semana passada nós falamos sobre o versículo 5, em que nós podemos olhar para aquilo que Filemon dava como testemunho, como uma identidade da própria igreja. Por isso que nós fizemos essa relação, esse paralelo entre o versículo 5, ouvindo do teu amor e da fé que tens para com o Senhor Jesus Cristo e para com todos os santos, com o versículo 4 da carta aos Colossenses, da igreja que existia em Colossos, em que Filemon, sendo membro da igreja de Colossos, ele representava, através do seu testemunho, aquilo que a igreja era como todos. Por isso que nós lemos: porquanto ouvimos da vossa fé em Cristo Jesus e do amor que tendes para com todos os santos. Então, aquilo que nós estávamos olhando para Filemon como atributo, como identidade, também poderia ser aplicado à igreja como um todo, já que nós somos membros desse corpo, e como membros desse corpo nós fomos predestinados a sermos conforme a imagem do cabeça, do Filho de Deus. Então as nossas obras, elas vão estar testemunhando essa fé e esse amor que Deus teve para conosco, distribuindo a sua fé e derramando o seu amor, e nós também vamos avançar com o reino de Deus através do amor, crendo nas promessas de Deus sobre as nossas vidas, ou em todas as bênçãos que o Senhor Jesus Cristo garantiu para o seu povo, como um povo adquirido, santo, lavado e remido. E hoje no versículo 6, nós continuamos que ele vai complementar o versículo 5, dizendo: para que a comunicação da tua fé, ó Filemon, para que a comunicação da tua fé seja eficaz no conhecimento de todo o bem que em vós há por Jesus Cristo. Veja que o que Paulo está ensinando aqui não é que um pai, por exemplo, ele pode transmitir para o seu filho a fé, a fé dele ser ali agora herdada pelo seu filho, ou que nós, como membro do Senhor Jesus Cristo, ao avançarmos pela fé, nós mesmos pegamos a nossa fé e transportemos para os nossos discípulos. Não é isso que o texto está dizendo. Ele vai estar trabalhando sempre no sentido de Provérbios capítulo 27, versículo 17, que diz assim: o ferro afia o ferro, o homem afia o seu companheiro. Então o seu testemunho de fé, de amor, ele vai contagiar, ele vai edificar, ele vai fazer com que o reino avance através da sua cooperação. Lembre-se que o apóstolo Paulo, ele se direciona a Filemon como alguém que é amado, e não apenas amado, mas também alguém que é um colaborador, um cooperador. Então a sua cooperação nesse chamado que Deus tem para a sua vida, dessa santa vocação, desse bom combate que nós nos alistamos, nós vamos estar aqui edificando o nosso próximo, através do testemunho do nosso amor, das nossas responsabilidades, do nosso compromisso para com Deus. Tudo isso vai contribuir para que a fé do meu irmão seja fortalecida. Então você se torna um instrumento do Senhor. E é por isso que Paulo vai dizer que essa tua fé, ela seja eficaz no conhecimento de todo o bem que há em vós. Então tudo aquilo que Deus colocou em vós será manifestado através do seu testemunho. Então esse testemunho, por sua vez, vai apontar para Deus. Então tudo aquilo que você recebeu da parte de Deus, graça, misericórdia, dons, tudo isso vai apontar aquilo que Deus fez em sua obra, em sua vida. Então nosso testemunho, ele nunca aponta para nós mesmos. E não existe maior testemunho do que você pregar o Evangelho. Uma vez que você prega o Evangelho, você prega sobre aquilo que Deus fez na sua vida através de Jesus Cristo. E aquilo que você é em Cristo. Então tudo que você é, a sua identidade como igreja, como povo lavado e remido, é por Jesus Cristo. Veja que Gálatas capítulo 6, versículo 1 e 2 vai dizer justamente isso. No versículo 2 ele vai enfatizar: levai a carga uns dos outros. Levai a carga uns dos outros, e assim cumprireis a lei de Cristo. Lá em Romanos capítulo 15, versículo 1 e 2 diz: mas nós que somos fortes, é lógico que a nossa força não provém de nós mesmos, como o versículo vai estar dizendo aqui, devemos suportar as fraquezas dos fracos. Não estão todos, veja bem, não estão todos na mesma condição. A graça de Deus
a soberania de Deus distribui a sua graça como Ele bem entender. Para que nós, como corpo de Cristo, sejamos o quê? Completos uns nos outros e nós completos em Cristo. Então a plenitude, né, da obra de Deus prevê que vocês, recebendo os dons, recebendo a graça de Deus, recebendo a misericórdia, em medidas diferentes, se completem. Ao ponto de que, portanto, ao suportar as fraquezas uns dos outros, e não agradar a nós mesmos, portanto, cada um de nós agrade ao seu próximo, que é bom para edificação. Então, a comunicação da sua fé, ela vai gerar o quê? Edificação para o próximo. E o que você tem comunicado para o seu irmão? Desânimo? Qual é a autoavaliação que você faz de si mesmo? É lógico que nós não negamos todos os problemas que nós enfrentamos no dia a dia, durante a semana. É lógico que a nossa vida não está na mesma posição como a dos demais. Você pode estar em uma excelente fase da sua vida, em um excelente momento em que todas as coisas graciosamente foram supridas. Mas nem por isso você pode esquecer que, ao olhar para o lado, outros não estão na mesma posição graciosa que você está. O que você tem feito para aliviar a carga uns dos outros? O que você tem feito para comunicar a fé que você recebeu a Deus? Essa é uma pergunta que nós devemos refletir nela todos os dias na nossa caminhada na santificação. Porque ela implica em dizer quem nós somos em Cristo Jesus. Em Cristo Jesus. Então o relato das nossas ações, de tudo aquilo que nós praticamos, a paz, a alegria que nós transbordamos, de uma alma que ela é preenchida, né, por Deus, tudo isso pode ser dado como um conforto para o meu irmão. Isso não é para que o meu irmão se sinta oprimido diante das bênçãos que eu recebo. É para que quando eu estiver alegre, ele também o quê? Se alegre. E quando ele estiver triste, eu também posso estar triste. E nisso nós vamos equilibrando todas as situações, todas as naturezas que Deus colocou aqui na igreja fiel da palavra, formando uma só natureza em Cristo Jesus. O nosso propósito não é nós olharmos mais individualmente como acontecia quando nós não tínhamos sido resgatados pelo Senhor, nosso Deus. Nós fazemos parte de uma comunidade. Nós fazemos parte de uma congregação. Nós fazemos parte de uma igreja. E essa igreja é o corpo de Cristo. Eu não olho mais somente para mim mesmo. É por isso que Paulo vai falar, não agradando nós mesmos. E Filemão, ele vai comunicar a sua fé de maneira o quê? Eficaz. A eficácia não é em vão, não é algo fútil, não é algo irrelevante. Eu não posso aqui, nós participamos recentemente de uma pandemia, e nós vemos o alto contágio do coronavírus, né, e foi terrível. Mas imagina o estrago que o desânimo faz. O estrago que o desânimo faz no seio da igreja. E o que nós temos contagiado o nosso próximo. E é claro que aqueles que estão fracos, eles devem ser recebidos com paciência, com amor. De forma que a nossa santificação ela é progressiva. Ela não recua. Nós devemos avançar intrepidamente, como aqueles que foram alistados para o bom combate. Nós somos o exército de Deus. E Ele é o Senhor dos exércitos. Lá no capítulo 1 da segunda carta aos Coríntios, bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, Pai das misericórdias, e Deus de toda a consolação. Deus de toda a consolação. Então, toda a consolação procede de quem? Uma consolação verdadeira, que nos enche de esperança e paz. Procede de Deus, que é o dono de toda a consolação, que nos consola em todas as tribulações. Então não existe tribulação que roube a paz de um cristão. Tudo isso está debaixo do controle de Deus. Porque Ele nos consola em todas as tribulações. O ensino que diz que você perde a paz de maneira absoluta diante das tribulações não é um ensino bíblico. Porque o nosso Deus, que é o Deus de toda consolação, nos consola sem exceção, independente da tribulação que você esteja passando. E essa tribulação não pode ser maior do que o consolo do nosso Deus. Para que, com a consolação que nós recebemos de Deus, possamos consolar
os que estão passando por tribulações. E é isso que o versículo 5 da carta a Filemon e o versículo 6, eles vão estar trabalhando nesse sentido, de que a comunicação da fé de Filemon, o testemunho de Filemon, através do amor, através da fé que ele recebeu da parte de Deus, ela vai ser transmitida nesse sentido, de contágio, de um ferro afiar outro ferro, de um irmão edificar outro irmão, de um irmão saciar as necessidades uns dos outros, carregando a carga uns dos outros, cumprindo a lei de Cristo. Isso é a igreja do Senhor Jesus Cristo. Então, nós compartilhamos com esse entendimento de que você, em Cristo Jesus, todas as coisas boas que está em você é porque Cristo está em vós e vós nele. Lembre-se, porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. E a igreja fez a palavra, é uma igreja que tem como cabeça o Senhor Jesus Cristo. Então nós não queremos saber de mais nada, senão de Jesus Cristo e este crucificado. Tudo é sobre Cristo. A nossa vida é sobre Cristo. O nosso testemunho aponta para Cristo. E essa comunicação da minha fé em Cristo Jesus, ela deve ser combustível para que vocês avancem. Não de qualquer maneira, mas avance avivados. Não há motivo, independente da circunstância, pois a consolação de Deus ela está presente em nossas vidas. Deus é o Deus de toda consolação. Ficarmos com o vitimismo. O vitimismo não faz parte da igreja do Senhor Jesus Cristo. Nós somos bons soldados que caminham em uma santa vocação, e essa santa vocação ela é celeste. Nós não olhamos para as coisas terrenas, nós olhamos, não tiramos os olhos de Deus, que é o nosso autor e consumador. Então tudo aquilo que tem em mim, como meu testemunho, como aquilo que eu sou, é por causa de Cristo. É Cristo e esse crucificado que fez toda a obra em nossas vidas. Eu não posso nublar, desviar. Eu não posso, como o capítulo 2 de Romanos diz, que homens se tornaram inúteis porque desviaram a glória que era de Deus. No capítulo 1 e capítulo 2. No capítulo 3 nós temos de Romanos a grande tragédia que é o pecado na vida de um homem, e que ele é escravo do pecado, e que o pecado reina. Mas quem reina na igreja do Senhor Jesus Cristo é o próprio Deus. Nós somos os seus servos. Em 2 Coríntios capítulo 3, versículo 4 e 5 diz: e é por Cristo que temos tal confiança em Deus. É por Cristo. Não que sejamos capazes por nós mesmos de pensar alguma coisa como de nós mesmos, mas a nossa capacidade, a nossa capacitação vem de Deus. Em 2 Coríntios capítulo 1, versículo 5, porque as aflições de Cristo são abundantes em nós. Nós não negamos que nós possamos estar sofrendo circunstancialmente num mundo que jaz no maligno. Entretanto, assim também é abundante a nossa consolação por meio de Cristo Jesus. Porque todas as coisas eu posso em Cristo que me fortalece, como está em Filipenses capítulo 4, versículo 3. E é por isso que nós, bendito Deus de nosso Pai, Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo. Ora, a igreja do Senhor Jesus Cristo é a igreja que recebeu todas as bênçãos por Cristo, em Cristo. Como nós podemos estar vivendo, olhando para as circunstâncias e deixando que a nossa comunicação, que o nosso testemunho, que a nossa fé que recebemos de Deus seja uma fé que aponta para nós mesmos, para as nossas fraquezas, para as nossas debilidades. Por isso que a palavra de Deus diz que Deus depositou em vasos de barro para que a glória seja dele. Então o seu sofrimento não é um sofrimento para te prostrar, é um sofrimento para que você possa apontar para Deus tudo aquilo que Ele fez em vós. Vocês darão um testemunho fiel de que Ele está presente na sua vida, independente das circunstâncias. Pode ser na fartura, pode ser na ausência. Nós não somos moldados pelas circunstâncias. Nós somos moldados por aquilo que Deus diz sobre nós. E é esse testemunho que nós apontamos. Todavia, para nós, há um só Deus, o Pai, de quem é tudo, e para quem nós vivemos. E um só Senhor, Jesus Cristo, pelo qual são todas as coisas, e nós por Ele.
Então Filemão, ele está ali recebendo todas as características do que é um cristão. Alguém que vive pela fé, que pratica o amor. O mesmo amor que Deus teve para conosco. Por isso que o Senhor Jesus Cristo, assim como eu vos amei. E é esse amor que nós temos como referência para praticar. Não somente dentro da igreja que fez a palavra uns com os outros, mas também que nós possamos ser enviados para levar essa luz que ilumina todo homem, que se manifestou a todo homem, o Senhor Jesus Cristo. O único caminho. No versículo 7 da carta, porque temos grande gozo e consolação do teu amor, porque por ti, ó irmão, as entranhas dos santos foram o quê? Recreadas. Veja que esse versículo ele está intimamente ligado aos demais versículos que nós fomos estudando ao longo dessas série de mensagens. No versículo 1, Paulo diz que Filemão é amado, que ele é um cooperador. Então veja, Paulo está tendo grande gozo em relação a Filemão, grande alegria em relação a quem é Filemão. No versículo 4 ele diz: dou graças a Deus, ao meu Deus, pela vida de Filemão. No versículo 5 ele vai dizer: o teu amor e a fé que tens para com o Senhor Jesus Cristo e para com todos os santos. Então nós temos um quadro, mesmo que substancial, essencial, sobre quem é Filemão, e esse quadro remete à ideia de um verdadeiro cristão. Filemão é um verdadeiro cristão. Filemão é um exemplo de como nós devemos ser como cristãos. E aquilo que ele é particularmente deve ser visto como um todo. A igreja do Senhor Jesus Cristo vai exalar essas características, porque nós somos membros, e os membros vão exalar o cheiro do corpo, em que o corpo vai ser direcionado pelo cabeça. O padrão é a pedra angular. É aquilo que ele direciona como certo e como errado, e como um padrão de uma vida que verdadeiramente ama a Deus. Nós não temos outro padrão para amar, nós não temos outro padrão para crer, senão o que a palavra de Deus revela sobre quem é você, como você é, e o que você deve praticar como exemplo. Por isso que no versículo 7 nós temos: porque temos grande gozo e consolação do teu amor. Haringa recomen polen kai para crescer epte agapesu. Tem uma variante aqui em que harim ou sharim, né, dependendo da forma como você vai transliterar, o sentido aqui é que Paulo está tendo uma gratidão, um grande gozo, uma grande satisfação por essas características de Filemão. E essa satisfação ela vai ter um produto final. E qual é o produto final dessa satisfação? É que a vida dos demais membros da igreja serão o quê? Recreadas, saciadas, refrigeradas. Agora imagine uma igreja que passa por todos os tipos de problemas: perseguição, carência de recursos, heresias. A igreja de Colossos, existe heresias danosas que estavam penetrando, falsos mestres, tudo que você imaginar de obstáculo. A pobreza, um estado idólatra que perseguia a igreja, que não tinha o direito, como vocês têm, de estar se reunindo para glorificar a Deus. Imagine, vai contabilizando os problemas que a igreja estava ali enfrentando. E Filemão, como um exemplo de cristão, ele estava cooperando com o reino de Deus de tal forma que, mesmo diante de tudo isso, as entranhas, o sentimento dos santos estava sendo o quê? Saciados. Esse termo, splanchna, né, que está no original, veja que ele vai ser usado em outras passagens bíblicas com dois sentidos, conotativo e denotativo. Né? O conotativo é um sentido mais abstrato, né? Diferentemente do dicionário denotativo, em que vai estar realmente ali trabalhando com um sentido mais tangível, né, do que está sendo aqui apontado. Então, algumas traduções, por exemplo, a Almeida, a revisada e corrigida, a Almeida na nova linguagem e na nova versão transformadora, ela vai transliterar, ela vai traduzir o termo splanchna como o coração, né? Porque entende-se que é a central dos sentimentos do homem.
Então, quando o texto aqui ele vai estar dizendo que as entranhas ou o coração do homem aqui foi saciado, isso se dá porque tudo aquilo que estava acontecendo em volta poderia roubar a paz da igreja. Fome, perseguição, qualquer tipo de problema que você possa levantar aqui, tudo isso poderia estar roubando a paz da igreja. E Filemão estava sendo um instrumento da parte de Deus para operar, comunicar, saciar, refrigerar a vida daqueles irmãos. Sabe o que é isso? É comunicar a fé. É um ferro afiar o outro ferro. É você praticar a lei de Cristo, carregando a carga uns dos outros. Isso é o que Paulo está aqui demonstrando com grande gozo e alegria, que esse amor, que essa fé praticada por Filemão não era uma fé vazia, não era uma fé que não tinha boas obras. Era uma fé que realmente produzia frutos. Lá em Atos capítulo 1, versículo 18, o outro sentido que nós vemos para a Spanchna, né, é aquele episódio que nós temos, por exemplo, na vida de Judas, que ele comprou um terreno, se enforcou, como está lá em Mateus, e ele, naquele momento, aí, em uma passagem diz que ele se enforcou, e na outra passagem diz que ele se precipitou, e os seus órgãos, ou as suas entranhas, é o mesmo termo que está sendo usado aqui, as suas entranhas, elas se esparramaram, né? Elas se derramaram. Tudo indica que ele comprou perto de um precipício, e esse precipício ali, no momento que ele se enforcou, a corda poderia ter rompida, e ele poderia ter caído numa pedra pontiaguda, fez com que os seus órgãos internos viessem a serem derramados, né, expostos. Isso só nos dá a impressão do quanto Paulo está dizendo aqui, da profundidade daquilo que Filemão praticou, causou nos irmãos. Né? Ele está usando um termo, né, de que o interior dos irmãos foram preenchidos de paz com o testemunho de Filemão. O próprio Paulo estará sendo ali também o que? Recreado nas suas entranhas, no seu interior, no seu coração. Então, essa passagem nos mostra que verdadeiramente Filemão, ele estava ali atualizando, né, as necessidades dos irmãos através dos seus dons, através da sua cooperação, através da sua própria fortuna, em que a própria igreja estava se reunindo na casa dele em certos momentos. Então elas foram revigoradas, as forças dos irmãos foram revigoradas. Qual é o nosso papel como membro da igreja fiéis à palavra? Certamente, como trigo, o nosso testemunho é que nós vamos viver pela fé, praticando o amor a Deus. E esse amor vai gerar frutos de boas obras na vida do meu irmão. Quantas igrejas nós vemos crescendo em poder, em influência, financeiramente? Isso é louvável, porque muitas vezes você critica a igreja, mas ela está contribuindo para o crescimento da obra. Que tipo de amor é esse que nós vamos dar como exemplo, se nós não cuidamos nem dos nossos próprios? Se aquilo que nós coletamos não é voltado para nós mesmos, para as necessidades dos santos. E é claro que a necessidade dos santos vai contemplar também a necessidade deles ouvirem o Evangelho, porque o que está em primeiro lugar é nós avançarmos com o reino dessa verdade que liberta. E essa verdade que liberta, certamente nós iremos usar os nossos recursos para que o reino de Deus avance e alcançar mais e mais pessoas, mas nunca negligenciando as necessidades dos nossos próprios irmãos da fé. Qual o motivo de nós coletarmos o dinheiro? Com aquelas coletas que procedem de uma graça de Deus colocar no vosso coração, e essa graça de Deus colocar no vosso coração o desejo de contribuir com a obra, de cooperar com a obra, isso não se refletir como identidade da igreja, não refletir como uma igreja que realmente preza pelo selo da fé, saciando uns aos outros, carregando a carga uns dos outros, cumprindo a lei de Cristo. E diante de tudo isso, quando nós olhamos para Tiago capítulo 2, versículo 14 e 22, nós agora temos a condição de entender que as nossas obras, elas vão ser, sim, compatíveis com a nossa fé. Por isso que aproveite se alguém disser que tem fé e não tiver obras.
porventura a fé pode salvá-lo? Que fé é essa? Veja que o versículo 14 de Tiago, capítulo 2, ele está intrinsecamente ligado com o versículo 19. Tu crês que há um Deus, fazes bem. Também os demônios creem, estremecem. Então uma fé sem obra é comparada com uma fé demoníaca. Uma fé não salvífica. Uma fé simplesmente racional, de entender, mas de não amar a verdade. Porque quando você ama a verdade, não tem como você não praticar essa verdade. Se essa verdade é amor, como você pode dizer que prega a verdade e não está praticando um amor que está contido nessa verdade? Não há dicotomia, não há separação. Há uma hipocrisia numa igreja quando ela começa a praticar os versículos 15 e 16 dessa carta. E se o seu irmão e a irmã estiverem nus, tiverem falta de mantimento cotidiano, e algum de vós lhe disser, ide em paz, aquietai-vos e fartai-vos, né? Nós somos espirituais. Seu corpo é irrelevante. A questão é que nós, como seres humanos, nós temos necessidades reais nesta vida. E é uma hipocrisia quando você nega essas necessidades e diz que está sendo espiritual. Não, vamos viver no espírito. E aí nós vamos estar negligenciando o básico. E é uma hipocrisia uma igreja que diz que é espiritual e não olha para as necessidades dos seus. E quando eu falo igreja, é você, meu irmão. Lembre-se que nós falamos que as partes da igreja, elas podem ser identificadas como um todo. Aquilo que nós vemos em Filemão pode ser identificado como a igreja como um todo, porque Filemão faz parte da igreja. Se eu olho para Filemão e não vejo a igreja, é a mesma coisa que eu olhar para você e não ver Cristo Jesus, não ver o amor de Cristo. Mas ó homem vão, queres tu saber que a fé sem obras é morta? Versículo 20. Porventura o nosso pai Abraão não foi justificado pelas obras? Esse justificado pelas obras quer dizer que Abraão testificou de quem ele é através das suas obras, daquilo que ele é. Bem, vê que a fé cooperou com as obras. E pelas obras a fé foi o quê? Aperfeiçoada. A fé existia em Abraão. E essa fé em Abraão não é uma fé vazia. Assim como nós não vivemos uma fé vazia, porque o Salmo 1, versículo 3 diz, pois será como árvore plantada junto a ribeiros de águas, a qual dá o seu fruto no seu tempo, e as suas folhas não cairão, e tudo quando fizer, prosperará. Lembre-se, a fé de Filemão vai cooperar. A fé de Filemão será comunicada. O Senhor Jesus, no capítulo 15, versículo 5 de João, diz, eu sou a videira, e vós as varas. Quem está em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Fruto da nossa obra, né, da nossa fé, ela vai apontar para Deus. Nisto é glorificado o meu Pai, que deis muito fruto, e assim sereis o quê? Meus discípulos. Como pode alguém estar plantado, ser uma plantação do Senhor em Cristo Jesus e não produzir frutos? Essa não é a identidade da igreja ou de uma igreja que está plantada em Cristo. Deus me predestinou a ser como Cristo.